Neste vídeo voltaremos a falar então sobre métodos, mas desta vez para ver de que forma é que nós podemos colocar um método a retornar valores. No vídeo anterior vimos então como utilizar parâmetros nos nossos métodos. Voltaremos no próximo vídeo aos parâmetros para mostrar que é possível utilizar mais do que um parâmetro e inclusive podemos utilizar parâmetros com o mesmo nome das propriedades de uma classe e depois atribuir-lhes ou alterar-lhes o valor. Mas isso ficará para o próximo vídeo. Vamos neste vídeo verificar que nós podemos ter métodos que não retornam qualquer valor e que neste caso tem aqui esta chave chamada void, isto é, public vazio definir nome, e neste caso é uma funcionalidade que se pretende que seja executada e não vamos estar à espera que ela nos retorne qualquer valor. No entanto, existe aquilo que nós designamos os métodos que retornam valores, ok? Que tem uma palavra-chave chamada return. Então, método que retorna um valor. Ora, neste caso concreto, vamos encontrar qualquer coisa que se enquadre aqui dentro do animal, ok? Então vamos colocar aqui public string apresentar animal, ok? E não vamos colocar qualquer parâmetro. Reparem, no entanto, o que vai acontecer neste caso. Nós vamos ter aqui um método que já não tem a palavra void, mas sim a palavra string. Significa isto que este método vai, no final da sua execução, ter obrigatoriamente que devolver ao nosso programa um valor do tipo string. E é por isso que acontece aqui este erro e que diz exatamente isso. Este método tem que retornar um resultado do tipo string. Ora, nesta circunstância, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Imaginem que eu defino aqui esta operação, neste caso, vamos fazer aqui duas operações. String fim é igual a nome, ok? Mais, ou melhor, vamos fazer assim, o nome do meu animal é... E agora aqui à frente vamos concatenar a variável nome. E depois vou retornar, reparem que o erro não saiu, vou retornar o valor deste meu fim. E para isso utilizo a palavra return, espaço fim. Significa isto que quando eu executar o meu método, ele é público, portanto vai estar acessível à instância de objeto desta classe. Vamos executar com este nome apresentar animal. Apresentar animal, ao ser executado, vai criar uma string chamada fim, que vai fazer uma concatenação, isto é, juntar este texto com o valor da variável nome que está aqui, e depois vai devolver este texto. Ora, voltando então aqui à nossa classe OOP, o que vai acontecer neste caso é o seguinte, vamos deixar ficar aqui aquelas atribuições, até porque este método, para cada uma destes objetos, ajuda a definir o seu nome, o nome do gato. Agora vou fazer é o seguinte, vou criar aqui duas strings, neste caso string v1, por exemplo, é igual a gato1 ponto apresenta animal. E eu tenho que colocar isto numa variável, por exemplo, porque ele vai devolver um valor do tipo string. E se nós colocarmos o rato sobre este método, ele vai ali informar exatamente isso. É um método que retorna um valor do tipo string. E nesta circunstância eu poderei fazer isto e imediatamente a seguir fazer o seguinte. System.out.println v1. Vamos executar este código e ver o que vai acontecer. Cá está, o nome do meu animal é Tareco. E, portanto, o nome do animal foi atribuído nesta linha. Depois fomos criar aqui uma variável do tipo string e chamámos-la v1 e fomos pedir que nos fosse devolvida uma concatenação criada aqui dentro deste método, que aqui está, que é esta concatenação que aqui está. O meu animal é, e depois o valor de nome. E depois tem aqui o return, que nos devolve o valor. E quando o valor é devolvido para V1.
E automaticamente, se eu utilizar aqui então um mecanismo de apresentação do valor da variável V1, ele vai ser apresentado aqui. Eu posso simplificar tudo isto pura e simplesmente ignorando a construção desta variável e simplesmente fazendo da seguinte forma: gato1 ponto apresenta animal. Como eu sei que println vai esperar que eu tenha no seu interior uma string, reparem, string x, ok? Lá está a string x. A string x vai ser nada mais, nada menos que o valor devolvido pela execução deste método. E, portanto, se eu executar o código, ele vai executar exatamente a mesma função. Ora, vimos aqui a mesma função e o mesmo resultado, claro. Vimos aqui então que temos um método que pode retornar um valor string. Iremos com certeza ter a ocasião de ver que os métodos podem retornar outro tipo de valores, por exemplo, booleanos, valores inteiros, etc, etc.